Boa noite. Vocês já pararam para prestar atenção no espaço que está ao seu redor? Ao redor da sua casa? Vocês já pararam para refletir sobre os diferentes elementos que compõem esse cenário? Pois é, os elementos naturais, que são o solo, os animais, os vegetais e as águas, se misturam aos elementos construídos pelo homem. Cidades, as ruas, as casas, as estradas. E às vezes a gente nem dá conta de quanto o homem ele tem modificado a natureza. Na aula passada, vimos a relação do homem com o ambiente em que ele vive. E hoje nós vamos ver que o homem, ele modifica o ambiente em que ele vive através de elementos realizados, construídos por eles. Em algumas paisagens predominam elementos naturais e em outras já predominam os elementos construídos, ou podemos também dizer humanizados. Então nós vamos ver agora a diferença entre a paisagem natural e a paisagem modificada. As paisagens diferem uma das outras. Elas estão sempre mudando. Essas mudanças ocorrem por ação da natureza ou do homem. Quando só os elementos naturais compõem a paisagem, podemos chamar esse ambiente de paisagem natural. A paisagem natural é aquela que ninguém modificou. Já a paisagem modificada é aquela que sofreu alteração. A paisagem pode se modificar por causa de fenômenos naturais, como terremotos, ou por causa da ação humana. A paisagem modificada pelo homem é aquela que contém coisas que o homem construiu. No vídeo, vocês puderam perceber as diferenças entre as paisagens. Agora, vamos para as nossas atividades. Atividade de hoje, de número 7, paisagem natural e modificada. Na primeira questão, está dizendo o seguinte: observe a paisagem abaixo e depois marque com um X apenas o nome dos elementos que podem ser observados nessa paisagem. Então, você vai marcar um X se você estiver vendo o pôr do sol, carros, casa e bicicleta. Na segunda questão, você vai marcar um X na paisagem que foi transformada pelo homem para construir casas. Então, observa atentamente as imagens e marca um X onde foi transformada para a construção de casas. Na terceira questão, tem um pequeno texto que diz: os índios e a paisagem. Os índios modificam a paisagem para sobreviver. Só cortam uma árvore para fazer uma casa, uma flecha, uma canoa. Só matam um animal quando estão com fome. Só colhem uma fruta quando vão comer. Após a leitura, vocês devem responder: qual é o título do texto? Letra B. Os índios só cortam uma árvore para fazer uma casa, uma flecha e uma canoa, ou para fazer cadeira, mesa e casa? Então, de acordo com o texto, você marca a alternativa correta. Na quarta questão, você tem aí uma cena. Observe a cena abaixo. Por que Chico Bento se preocupou em jogar água nas plantas? Porque as plantas precisam de água para sobreviver? Ou porque ele está brincando de fazendeiro? Na quinta questão, você vai classificar as figuras abaixo como paisagem natural ou paisagem modificada. Observe com atenção
e coloque se é paisagem natural ou paisagem modificada. Na sexta questão, está perguntando o seguinte: o que faz parte da paisagem do lugar onde você mora? Pinte os quadrinhos. Então, aí você tem uma relação de coisas, entre elas loja, rua, lagos, montanhas, e você vai pintar o quadrinho do que faz parte do lugar onde você mora. Depois que você pintar os quadrinhos correspondentes, você vai marcar um X, informando o que tem mais, se elementos de paisagem natural ou elementos construídos pelo homem. Bom trabalho para todos!